você quer transmitir uma ideia e você não consegue aquela comunicação, você não consegue aquela harmonia, né, na linguagem, então eu vou colocar aqui para vocês 5 aspectos importantes para que vocês possam trabalhar dentro do comportamento, para que as pessoas possam te ouvir, te entender. Então, para que você também entenda que você está recebendo essas informações e da mesma forma que seja transferida para o próximo. Vamos lá. Primeiro, apresente a sua intenção principal. Quando você esclarece a intenção principal, o que você realmente quer, quando você deixa claro o que você quer, as pessoas sabem de onde você vem. Quando ela fica nas entrelinhas, ou seja, você fica meio ali em cima do muro, não sabe dizer direito, né, transmitir aquela mensagem, você pode resultar em mensagens truncadas. Nem vai, nem vem. Explicar o porquê você está expondo algo antes de realmente dizê-lo é um modo simples de direcionar a atenção para o que você deseja. Então, eu vou dar um exemplo da minha experiência como professora. Quando eu vou explicar uma matéria, né, eu procuro, e o aluno ele tem uma certa resistência de estudar, né, alguns têm uma certa resistência por não gostarem da matéria, eu procuro mostrar para eles o lado positivo daquela situação e do porquê que ele precisa aprender. Então aí ele consegue olhar para aquele conteúdo de uma forma diferente, que não venha a ser pesarosa, e aí ele consegue abrir espaço para a mente dele para poder entender, e é quando a gente consegue se comunicar bem. Então, quando você trabalha no departamento de vendas e você vende um produto, antes de você pegar o produto e oferecê-lo ao cliente, explique o benefício daquele produto para o cliente, né? E assim ele vai conseguir olhar para aquele produto com um outro olhar, mesmo que ele seja mais caro do que algo similar, de algo paralelo. Okay? Segundo, monitore seu tom de voz. Mesmo quando você escolhe bem as palavras, o tom da sua voz ela envia uma mensagem positiva ou negativa. Se a sua voz está apressada, hostil ou defensiva, as pessoas podem escutar algo totalmente diferente do que você quer dizer. Hoje nós temos muito uma linguagem pelo WhatsApp, né, por mensagens de texto, e às vezes aquela escrita não condiz com o que você está realmente querendo dizer. De repente você pode escrever algo que pode parecer ofensivo, porque a pessoa não está ouvindo o seu tom de voz. Então, muitas vezes eu mesma gravo áudio porque eu estou vendo que aquela mensagem por texto vai ser mal interpretada. Então, o tom de voz, ele precisa ser bem controlado. Ele estando controlado, você consegue transmitir a mensagem sem ofensa, sem rigidez, sem ser mal educado, né? Terceiro, interrompa diplomaticamente. Como assim? Há ocasiões em que é necessário interromper uma pessoa difícil. A pessoa está falando, e que quer vender aquela ideia, tem a necessidade em ter razão, então é preciso interromper, às vezes, essa pessoa. E se alguém está gritando com você, monopolizando a conversa, ou seja, te obrigando a cair naquele entendimento que é só dele, não seu, mantendo um ciclo vicioso de negatividade, uma interrupção pode ser a solução. É necessário que aconteça uma interrupção, né, para que você não caia nesse ciclo vicioso. Então, ele feito de forma delicada, essa interrupção tática, ela pode ser realizada sem causar uma raiva, uma culpa, um medo na outra pessoa que está falando com você de forma gritante. 4. A honestidade, ela pode ser eficaz. Então, você procure sempre dizer a sua verdade. Procure, além de ser a sua verdade, a verdade da ocasião. Não importa se a pessoa tem um temperamento difícil, o importante é anunciar a sua intenção de dizer a verdade. Procure ser específico em relação aos problemas, mostre como isso prejudica e sugira uma mudança de comportamento. Deixe bem claro que essa é a sua opinião. Eu vou falar também sobre como eu costumo trabalhar sobre essa questão da verdade. Quando eu tenho um atrito, né, uma conversa mal elaborada, algo desconfortável, eu procuro, após a situação, eu procuro a pessoa e procuro resolver aquilo da melhor forma possível, porque me faz mal brigar com alguém, com qualquer pessoa que seja, mesmo que seja uma pessoa desconhecida. Se eu tiver ali um atrito, um desconforto, aquilo me faz um mal tremendo. Então eu tenho a necessidade de procurar a pessoa e quantas vezes eu já pedi desculpas por coisas que eu não tinha feito, justamente para poder passar por cima daquela situação e melhorar o clima dentro de casa, com a minha família, em relacionamento, com amigos, né? Então, muitas vezes eu pedi, sim, desculpas, até por coisas que eu não tenha responsabilidade, para passar por cima daquela situação e ficar com um clima harmonioso, né? Então, quando eu tenho um atrito, né, principalmente com a minha família, eu procuro imediatamente poder resolver, peço perdão para que aquilo seja
resolvido da melhor forma possível, um clima harmonioso, né? Então, quando eu tenho um atrito, né, principalmente com a minha família, eu procuro imediatamente poder resolver, peço perdão para que aquilo seja resolvido da melhor forma possível, e aí o clima ele fica brando. Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam qual é a sua verdade, qual é a mensagem que você tá esperando, que você está querendo, né, propagar, qual é a mensagem que você está esperando, e o feedback, como que é esse feedback que você está esperando, né? Seja flexível. Se em uma conversa tem uma pessoa problemática e ela começar a ficar na defensiva, pare de falar e preste atenção nas suas reações. Faça um esforço para entender as objeções. Se ela está retrocedendo, se ela está esclarecendo, se ela está resumindo, se ela está confirmando. Procure entender qual é a mensagem que essa pessoa está, né? O que ela quer. Uma pessoa que não define a sua ideia, ela de repente dá uma volta numa situação e não consegue passar a mensagem de jeito nenhum. Ela não consegue resolver aquela situação. Então isso pode levar algum tempo, mas evite que você desperdice o seu tempo ouvindo o que não é, o que é desnecessário, né? E evita uma discussão que a gente chama de discussão estéril, que é aquela discussão que ela acaba por si só. Então, quando a gente fala sobre essas posturas, foram 5, né, apresentadas, é muito importante que a gente consiga elaborar um consenso. É muito importante que a gente consiga ouvir, que a gente consiga dar atenção ao próximo. Essa é a única forma de nós também, de nós sermos ouvidos. Então, eu já falei no outro vídeo que é a importância de nos escutar. Então, pra gente poder, isso é uma questão de respeito. Eu vejo muitas pessoas querendo impor aquela opinião, querendo impor aquela concordância, porque a maioria pensa daquela forma, e eu sou bem restrita a isso. Então, a gente tem que respeitar o pensamento do outro, o modo de viver do próximo, a gente tem que respeitar as escolhas do próximo. Então, foi o que eu falei no vídeo anterior. O que me incomoda na pessoa, o que incomoda, né, da postura pode estar em mim. Então, eu preciso olhar para mim, me enxergar, para poder entender o porquê que aquilo é desconfortável para mim. Não deveria ser, o que não deveria ser desconfortável, né? Então, vamos ficando por aqui, e mais conteúdo no próximo vídeo.